Luciana, doutora Miriam, doutora Vera, doutora Radna, doutor Paulo e doutora Clarinda. Obrigado aos meninos do som. Vamos dar início à prestação de contas em cumprimento à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. O Paulo, o nosso técnico de informática, ele vai fazer uma explanação sobre o ESUS, as últimas informações do ESUS no município. Paulo, por favor. Bom dia a todos, tá? Eu sou o Paulo, lá do Departamento de Informática da Secretaria da Saúde, tá? Eu vou falar aqui vou citar o ESUS e vou falar propriamente da portaria 1113, de 31 de julho de 2015, onde cria o prazo final de janeiro de 2016 para que todos os municípios do Brasil, né, instalem o ESUS para o envio das informações da estratégia da estratégia de saúde da família, e que seria todos os programas que envolvem onde possui equipes, né? Saúde. Aí eu estou falando aqui estou mostrando embaixo aí que o Arujá hoje é 100% das unidades de saúde com prontuário eletrônico do cidadão, né? Onde as unidades são CS2 mais o odonto, significa que o Roberto está aqui, né? Estamos juntos aí fazendo a implantação do odonto no Nova Arujá, foi a primeira unidade piloto. Daí partimos para CS2 e demais unidades, né, Roberto? Depois, no futuro. Acho que vai ser a próxima aí, talvez o Mirante, né? A gente vai. E, enfim, esse ano a gente conclui, daqui até a próxima prestação do quadrimestre de 2016 a gente já finaliza. Bom, aí eu estou mostrando as facilidades. Esse monte de prontuário, isso aí já mostra todas as facilidades já que o ESUS trouxe. A Clarinda me pediu um levantamento do cadastro de prontuário, Luciana. Ela me pediu ontem. Eu dei uma olhada e levantei. Olha o total de cadastro que já tem nas unidades. Nem eu sabia. 6.000 no Emília, no Nova 3.000, no Barreto 21 mil pessoas cadastradas. Mirante 12.000, CS2 18, total 72 mil pessoas. Ocorre que alguém que esteja cadastrado no Barreto possa também estar cadastrado no CS2, por isso que tem esse volume, quase praticamente, se for pensar, quase a população de Arujá inteira cadastrada, mas não é bem a realidade. Então tem pessoas que estão no Arujá, estão no CS2, estão no Mirante, então dá essa... Então tem uma gordura aí, vamos dizer assim, que daria para tirar. Que quando unificar tudo em uma base central, isso diminui, entendeu? É dessa forma porque ainda não está integrada. Bom, com a integração isso diferencia um pouco. Aí seria a integração do ESUS com os outros programas, que é CIS Natal, Bolsa Família, Atenção Domiciliar, enfim... Com os outros todos os programas, que o ESUS vai ser uma porta única, vai ser um sistema único que vai alimentar os outros. Um fluxo de envio para o Ministério, como se procede o fluxo de envio dos dados para o Ministério. E aí eu estou mostrando nessa tela o seguinte, que com o envio dessas informações, a gente está alimentando o Ministério, porque também existe a portaria que determina que os repasses precisam que o município faz a parte dele, que é o quê? Enviar os dados para o Ministério. Então eu peguei até esse quadrinho, Lívia, do Fundo Nacional de Saúde e coloquei, porque na verdade esse dinheiro aí é baseado nas informações que a gente tem que mandar, então se a gente não mandar, a gente não vai receber. Então, teoricamente, quem não tiver o ESUS vai ter problema com isso aí. Então, só de repasse ali foi 3 milhões e um pouquinho para o já. Então, é uma grana boa, né? Faz diferença. Então, pronto, é isso. Agradeço aí. Alguma pergunta?
Bom dia a todos, meu nome é Vera. A gente vai falar sobre o Pacto pela Saúde na Atenção Básica, que é o número de atendimentos, tá? Nós temos 6 unidades, sendo a do Parque Rodrigo Barreto, onde a gente tem a equipe de atenção básica, mais estratégia da saúde da família, que é composto por esses profissionais. Atendimentos realizados em clínica geral no Barreto foram 1.130 e um absenteísmo de 154 pacientes, sendo 13,6%. Ginecologia, 882 atendimentos, 136 faltas. Pediatria, 1.761, falta 1.209. Mais médicos, que é do Programa de Estratégia de Saúde da Família, 4.200, sendo 1.954 faltas, totalizando 7.973 atendimentos, com 3.453 faltas, um absenteísmo de 43,3%. Então, a gente tem um alto absenteísmo nas unidades básicas. Atendimentos realizados da enfermagem. 2.220 atendimentos de enfermeira, auxiliar de enfermagem 2.127, no total de 4.347 atendimentos. Unidade do Jardim Emília, também composto pela Estratégia da Saúde da Família e a equipe de atenção básica. Clínica geral, 420 atendimentos, ginecologia, 175 atendimentos, pediatria, 499 atendimentos, mais médicos, 2.067 atendimentos, no total de 3.161 atendimentos, com faltas de 851, um absenteísmo de 43,3%. Enfermagem, 1.087, auxiliar de enfermagem, 961, no total de 2.048 atendimentos. Unidade do Mirante, também composta pela Estratégia de Saúde da Família e também a equipe de atenção básica, aonde nós temos clínica geral 1.084 atendimentos, ginecologia 445 atendimentos, pediatria 1.199 atendimentos, mais médicos 2.934 atendimentos, totalizando 5.662 atendimentos com 2.084 faltas, num absenteísmo de 36,8%. Atendimento da enfermagem, nós temos 5.638 atendimentos, dos auxiliares 2.170 atendimentos, no total de 7.808 atendimentos. Nova Arujá, a gente só tem atenção básica, onde a gente tem clínica geral, foi 1.364 atendimentos, ginecologia 380, pediatria 530, totalizando 2.274 atendimentos, com 735 faltas, numa porcentagem de 32,3%. O atendimento da enfermagem, enfermeiras 1.450, auxiliares 2.200, no total de 3.650 atendimentos. Jardim Real, onde também nós temos a Estratégia da Saúde da Família e a equipe de atenção básica, ginecologia 380 atendimentos, pediatria 505, mais médicos 2.241, totalizando os 3.026 atendimentos com 746 faltas, num absenteísmo de 24,7%. Atendimento da enfermagem, 823 atendimentos, auxiliares 1.507, no total de 2.330 atendimentos. O CS2, onde a gente tem alguns programas específicos, como rancenias, tuberculose, tabagismo, centro de testagem, que é o CTA. A gente tem uma equipe de atenção básica e temos também lá no CS2 o EMAD, que é a atenção domiciliar, onde é composto por médicos, enfermeiros, auxiliares e assistência social. Os atendimentos realizados no CS2, clínica geral 1.624, ginecologia 2.265, pediatria 997,
cirurgião geral, 324, dermatologia, que é a hanseníase, 46, clínica geral, que é do EMAD, 111, enfermagem do EMAD, 238, assistente social, 456, totalizando 4.886 atendimentos realizados no CS2. A enfermagem, a gente tem a enfermeira 2.064, o auxiliar de enfermagem 3.553, a enfermagem do EMAD 238, o auxiliar de enfermagem do EMAD 104, a enfermagem do CTA 325, totalizando 6.284 atendimentos no CS2 pela enfermagem. Aí entra vacina, curativo, inalação, e todos os procedimentos realizados por as enfermeiras. Sistematização, estratégia da saúde da família. Luciana vai apresentar. Obrigada. A estratégia de saúde da família, né? Então, BS Barreto, a gente está com 21 ACES, 3 equipes, o Mirante, 15, 3 equipes, o Real, 10, 2 equipes, e o Emília, 10 e 2 equipes. Aí, como a gente já sabe, né, a composição da equipe, um médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, e mais 5 ACES por equipe. Pode passar, Paulo. Então, esses dados, infelizmente o ESUS ainda não está dando para a gente os dados pelo sistema do ESUS. Então, os ACES estão fazendo uma planilha à parte, né, que eles enviam para mim mensalmente, dos cadastros que eles fazem. Então, a gente faz a contagem por essas planilhas, tá? Então, mas a próxima audiência pública, a gente vai ter os dados de indicadores tudo certinho pelo ESUS, né, Paulo? A gente está treinando eles para estar emitindo os relatórios. Então, a gente não conseguiu colocar os indicadores, né? Mas na próxima a gente vai colocar todos os indicadores certinho. Então, o Barreto ali é o que a gente tem que atingir, né? Que é a população, que é de 15.750. A gente já fez 9.293 cadastros. O Mirante, 11.250, a gente já fez 8.658. O Emília, né, que é 100%, e o Real, a gente já fez 4.952 e 7.500. E o Real, 4.194, tá? O total é o que a gente fez lá, né? Com a população que a gente vai atingir com 56 agentes comunitários, é 42 mil pessoas. E porque cada CS ele tem que ter 750 pessoas, né? Para ele cuidar. Pode passar. Acho que agora é o Roberto. Vai ser. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre o PSE, que está dentro da Estratégia de Saúde da Família. É um programa do governo federal, realizado nas escolas, né? O próprio governo já separa essas escolas, a gente já vem com isso pronto, né? E no ano de 2015 foram 21 escolas. O programa basicamente consiste em uma equipe multidisciplinar ir até a escola, examinar todas as crianças e, dependendo da idade, a gente oferece avaliação topométrica, acuidade visual, a gente verifica a situação vacinal e faz avaliação em saúde bucal. Detectados casos necessários, que tem alguma discrepância, alguma coisa fora do padrão, essas crianças são encaminhadas para os serviços de referência. Então, ao longo do ano eram 21 escolas, a gente conseguiu realizar 18, e no terceiro quadrimestre foram 7 escolas com 2.985 crianças avaliadas. Vou aproveitar e falar de saúde bucal, lembrando que a gente separa em prevenção, atenção básica e atenção especializada. A atenção básica é realizada pelas UBSs, e aí a gente sempre cita que cada paciente atendido é realizado mais que um procedimento,
para a gente poder terminar esse tratamento e incluir um outro paciente nessa vaga. A gente tem ali em azul o número de pacientes atendidos e o número de procedimentos realizados em vermelho. CS2 foram 838 pacientes atendidos, com 2.518 procedimentos. Barreto, 1.088 pacientes, com 2.937 procedimentos. Emília, 297 pacientes, 779 procedimentos. Mirante, 452 pacientes, com 900 procedimentos. Nova Arujá, 330 pacientes, 1.121 procedimentos. E o Jardim Real, 240 pacientes, com 1.011 procedimentos realizados, totalizando nesse terceiro quadrimestre 3.245 pacientes, com 9.266 procedimentos realizados. Nosso projeto de prevenção, que ocorre nas escolas, a gente tem um indicador, foi pactuado na região de 2%, a gente atingiu nesse ano 2,46%, é um índice muito alto, quase a nível de Meta Brasil. Foram realizadas 9.104 escovações. O intuito da prevenção é evitar que a cárie, que é a doença de maior incidência na população, ela atinja as crianças e isso vai ser levado adiante, e aí precisa investir muito em parte curativa. Então, quanto mais prevenção, menos gasto, menos sofrimento para o paciente, né, e mais saúde. Aí o ESUS, a gente tem duas unidades já estão funcionando na parte de odontologia, e aí esse prontuário único ele é muito importante, ele é muito útil, e assim, a gente foge daquela coisa do papel, de perder ficha, rasurar, aquela coisa toda. A gente tem condição de acompanhar o paciente indefinidamente, e independente da unidade que ele for atendido, a gente tem acesso aos dados. É uma das grandes vantagens, além de você ter acesso ao prontuário do paciente como um todo, a parte médica, que é fundamental para você poder estar tratando. A gente lembrando que a boca, ela faz parte do todo, a gente não pode setorizar. Então, quando tenho um paciente na minha cadeira, saber se ele tem algum outro problema de saúde. É a mesma coisa o médico, quando ele vai atender. Eu cito sempre um caso clássico, que é a diabetes, por exemplo. Às vezes o paciente tem uma diabetes, ela não está compensada, e o médico não consegue, aí, na verdade, a origem é dentária, porque tem uma infecção que não permite, ou ao contrário. Então, assim, com o prontuário eletrônico, o paciente vai ser muito melhor assistido. Nosso CEL, nosso Centro de Especialidades Odontológicas, a gente oferece algumas especialidades. Então, nesse terceiro quadrimestre, nós atendemos 172 pessoas em endodontia, que é tratamento de canal, 75 em pediatria e 78 em periodontia, que é tratamento de gengiva, totalizando 325 pessoas atendidas. O absenteísmo ele é uma realidade em todas as áreas, mas dentro da saúde bucal, o CEL é o que apresenta um índice mais alto, em torno de 40% a 45%, dependendo do mês. E é uma pena, porque é difícil conseguir uma vaga de especialidade e o número de faltas é realmente alto. E, por fim, a gente começou um serviço de prótese dentária dentro do próprio CEL, em novembro, e atendemos 10 pacientes, 18 peças entregues. Aí é muito legal, porque isso aí, para mim, é você resgatar uma odontologia de algumas décadas atrás, que era extremamente mutiladora. Você só fazia extração, você não tinha um serviço como a gente tem hoje, tanto a intenção básica como especializada. E a gente começa por uma população mais idosa, que foi, durante muito tempo, a única solução era a extração, e é muito legal ver a satisfação desse paciente quando ele recebe uma prótese. A nossa ideia é, nesse primeiro semestre de 2016, entregar mais 300 peças. Vera? Eu vou falar sobre o Centro de Especialidades Médicas, onde a gente tem algumas especialidades lá, ortopedia, reumato, neuro e pneumologia, e também a inserção tarifária, que está alocada no Centro de Especialidades Médicas de Pau. Nós temos lá a inserção tarifária, ela atendeu 217 pessoas, a neurologia 1.132, a ortopedia 1.090, a pneumologia 258, a reumato 467, no total de 2.000
947 atendimentos, com um absenteísmo de 2.106 atendimentos, com uma porcentagem de 28,5% de absenteísmo. E isso nos preocupa, porque a agenda acaba se alongando e nós temos um índice alto de absenteísmo. Mesmo com orientações, mesmo com banner, a gente está ainda com um índice alto de absenteísmo. Atendimento da ouvidoria, onde ela se dá no CS2, né, pelo telefone 46515579. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas. Nós tivemos em setembro 14 atendimentos, em outubro 19 atendimentos, em novembro 4, em dezembro 10, totalizando nesse terceiro quadrimestre 47 atendimentos no serviço de ouvidoria SUS. A equipe do EMAD, onde ela está alocada no CS2, aonde a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, onde nós temos 2 médicos, um enfermeiro, 3 auxiliares e um assistente social. A gente tem 66 cidadãos cadastrados no ESUS, e hoje a gente já está trabalhando com os tablets do Ministério para que a gente possa colocar os dados. Isso facilitou muito o atendimento do cliente, do paciente. Pode. É o programa do tabagismo. Hoje ele está alocado no ambulatório de saúde mental, mas devido à reforma do CS2, mas ele vai voltar para o CS2, onde é o local onde é para ser o programa. O objetivo é reduzir o número de fumantes, né, e oferecer meios para aqueles que queiram parar de fumar. Nós atendemos 19 pacientes que iniciaram no dia 20/8 e continuaram em setembro, e 10 pacientes que iniciaram no dia 22/10/2015. No total, no terceiro quadrimestre, 29 pacientes. O Bolsa Família, aonde a gente faz o acompanhamento da condicionalidade, né, nas unidades que são semestrais. No segundo semestre, nós atendemos 864, na verdade, nós temos beneficiários, 864 pacientes no CS2, usuários do Bolsa. Nós atendemos 234 acompanhamentos. No Barreto, 1.531. Nós atendemos 519. No Emília, 250, nós atendemos 80. No Jardim Real, 195, nós atendemos 126. Na Almirante, 569, nós atendemos 335. No Nova, 88, nós atendemos 55, no total de 3.497. São pacientes beneficiários, nós atendemos 1.352. Nós temos um alto índice de faltas, de absenteísmo no Bolsa Família, mas mesmo assim nós conseguimos atender 38,7. A meta pelo CISPACTO ela é de 35, então a gente está com uma meta alta, mesmo tendo falta. O CISCAM, Saúde da Mulher, onde a gente tem algumas campanhas que são realizadas em finais de semanas, até para que as mulheres que não consigam ir no posto durante a semana consigam fazer o exame do Papa Nicolau, que é para o câncer do colo do útero. E a mamografia, câncer de mama. Nós tivemos nesse terceiro quadrimestre 174 atendimentos de mama, de Papa 370. Nós renovamos os cartões SUS dessas clientes. Nós tivemos 275 pacientes, um total de 819 pacientes atendidas aos sábados. Isso é muito importante para o município. Nós tivemos nesse ano a campanha rosa, né, que seria o Outubro Rosa, onde é direcionado a mulheres. E a gente pensou em fazer o Papa Nicolau, a mamografia, e fizemos os testes rápidos, que é do HIV e da sífilis. Num total de 1.144 atendimentos no Outubro Rosa. Foi muito positivo para a Secretaria de Saúde esta campanha. Aí tem uma foto, eu quero agradecer todos os funcionários das unidades,
porque eles tiveram um empenho assim grandioso para que essa campanha no Outubro Rosa desse certo, né? Fizeram cartazes, fizeram café da manhã, foi muito legal mesmo. Eu quero parabenizar a equipe toda. Sem eles a gente não conseguiria fazer nada, né? Campanha Novembro Azul, também direcionada à população masculina, aonde a gente fez o teste do PSA, que é o teste do câncer, né, da próstata. Nós fizemos o teste rápido, no total de 243 atendimentos no mês do Novembro Azul. Aí tá as fotos também, a equipe se mobilizou, o SEM, o CAPES, eu achei assim que foi muito, muito legal. Nós temos o atendimento do Projeto Viver Bem, né, onde a gente tem atendimento, isso aí, volta lá. Tá certo. É o Projeto Viver Bem, onde a gente tem os atendimentos no Nova Arujá, no Barreto e no Mirante, no total de 914 pacientes inscritos no programa. O Serviço Social, onde a gente tem alguns atendimentos específicos, né, que é pacientes atendidos para laqueadura, vasectomia, as visitas domiciliares, inclusive visitas judiciais, comissão do planejamento familiar e o serviço de oxigenoterapia, que é o oxigênio em domicílio. Nós tivemos total de atendimento, 446 atendimentos pelo serviço social. Nós temos as remoções ambulatoriais, aonde a gente tem vários municípios que a gente transporta os pacientes, uma média mensal de 1.403 pacientes transportados, total geral deu 5.614 pacientes transportados nesse terceiro quadrimestre, 2015. Ambulatório, pacientes transportados por causa, a causa maior é consultas, né, e referências, no total de 40,7%. O Central de Regulação, quem vai falar é a dona Patrícia, que agora assumiu a Central de Regulação. Bom dia a todos. Pode passar, por favor, Paulo. Nesse quadrimestre, então, pelo CROSS, que é o Sistema de Agendamento, as consultas das especialidades, nos demais municípios, setembro 1.445 consultas, outubro 1.273, novembro 1.294, dezembro 1.339, totalizando 5.351 consultas. Exames agendados, setembro 657, outubro 593, novembro 624, dezembro 721, totalizando 2.595 exames agendados. As consultas de oftalmo na Santa Casa de Santa Isabel, em todos os meses, 88 consultas mês, totalizando 352 consultas. As tomografias também realizadas em Santa Isabel, em setembro 120, outubro 102, totalizando 222 consultas mês. Consultas no total. Vale a pena... Oi? Foram realizadas só nesses 2 meses. Não foi realizada, foi só no mês de setembro e outubro, e como nas consultas também dentro do município, o absenteísmo é grande. Mesmo orientando a população, fica difícil, então um dos papéis dos conselheiros também é ajudar a orientar a população. Laboratório de Saúde Mental, onde a gente é composto por uma equipe, psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, assistente social, e agora a gente conta nesta equipe uma terapeuta ocupacional, principalmente para atendimentos dos casos judiciais. Os atendimentos individuais realizados foram psiquiatria, 1.275, psicologia, 329, assistência social, 292, enfermagem, 329, a terapia ocupacional que iniciou-se, né, agora, 55 atendimentos, no total de 2.225 atendimentos.
Participantes das atividades de grupo, nós temos desde o planejamento familiar, oficina terapêutica, oficina de miçanga, psiquiatria em grupo, oficina de desenho, oficina de dança circular, oficina de relaxamento, cinema no CAPES, oficina plástica, no total de 2.743 atendimentos nas oficinas dos participantes. O Pacto de Saúde Média Complexidade, aonde entra os prestadores de serviço, né? A gente tem a remoção da urgência e emergência, que era a Medic Life, hoje não é mais, mas como é o terceiro quadrimestre, a gente vai apresentar a produção deles. Uma média por mês, 212 pacientes transportados, entre atendimento domiciliar, 67, exames 318, transferência 149, altas 76, solicitações da secretaria, são os casos específicos, 27, total de 637 atendimentos pela Medic Live. O SAMU, CRESAMU, que nós temos um consórcio, nós temos um total de remoções de 8.661 remoções no período do dia 29/4 de 2013 a 31/12 de 2015. As remoções do CRESAMU, onde se deu setembro 296, outubro 559, novembro 342, dezembro 319, total de 1.216 atendimentos. Exames de diagnóstico, né, que é do Laboratório Deliberato, onde a gente tem uma média de exame de 7,4 exames por pacientes, sendo que nós atendemos, os pacientes foram 7.673 pacientes, no total de exames solicitados e realizados, 57.019 exames. O serviço de fisioterapia, que é a Clínica Santa Isabel, onde os dados são feitos por sessões. Setembro, 2.818 sessões. Outubro, 3.312 sessões. Novembro, 3.253. E dezembro, 2.892. No total de 12.275 sessões. Uma média de 10 sessões para cada cliente. Pode ir. Exames de imagem, onde a gente é feito no Hilário, onde tem um contrato, onde se faz ultrassom, raio-x, mamografia, densitometria. A gente tem um alto absenteísmo também, né? Infelizmente, mesmo com a população orientada, mesmo com o trabalho nosso da Secretaria, ainda temos um absenteísmo altíssimo. Porque de 7.736 pacientes, 6.726 atendimentos, no total de 12,6% de absenteísmo. 12 para nós é alto. Pacto pela Vida, Vigilância e Saúde, Dona Miriam, por favor. Bom dia. Vigilância epidemiológica. Aqui o total de vacinas aplicados no quadrimestre, em setembro, 3.579, outubro, 3.416, novembro, 3.737, dezembro, 3.435, num total de 14.167 doses aplicadas pelas unidades. Aqui são as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, são todas as vacinas que são contempladas, BCG, DPT, duplo adulto, febre amarela, hepatite B, pneumocócica, poliomielite VOP, rotavírus, influenza, tríplice viral, a vero antirrábica humana, pneumocócica conjugada 23, varicela, a meningocócica, o esquema VIP-VOP, a DTP, a tríplice acelular, a hemófilos influenza, tetraviral, hepatite A e HPV, dando um total de 14.167. Aqui são as notificações que foram realizadas no período, né? Acidentes com animais peçonhentos 9, atendimento antirrábico humano 129, criança exposta ao HIV 1, dengue notificada 73, gestante HIV 1, hepatite viral
1, sífilis em gestantes 6, violência doméstica ou sexual 112, meningite ou outras meningites 1 e sífilis latente 1, num total de 335 notificações realizadas no período. Óbitos gerais, no mês de setembro 15, outubro 14, novembro 5, dezembro 13, um total de 47 óbitos. Aqui, óbitos por causa básica, né? A gente percebe que o maior índice é 23,5, que são as doenças do aparelho circulatório, seguido de doenças do período perinatal e neoplasias. Nascidos vivos, ocorrência por sexo, né? No período a gente teve 687 nascidos vivos, sendo 358 masculino e 329 feminino. Nascidos com baixo peso, é considerado baixo peso uma gestação a termo, menos que 2,5 kg. Então, tivemos, no período, 56 RNs que nasceram com menos de 2,5 kg. Gestação na adolescência, é considerado a parturiente adolescente menor de 18 anos. No período, nós tivemos 42 adolescentes com menos de 18 anos. DST-AIDS, que faz parte da vigilância em saúde. A distribuição de preservativo, que é disponibilizado em todas as unidades básicas, em todos os CRAS, CREAS, nos prontos atendimentos, na maternidade, foi um total de 106.028 preservativos disponibilizados. Distribuição do leite. Esse leite é exclusivo para as mães que fazem parte do programa DST-AIDS, que são as mães que não podem amamentar o bebê. Foi um total de 47 latas distribuídas. Ações do programa do DST-AIDS, testes realizados para a detecção do HIV, 264, realizados testes para a detecção da hepatite C, 111, para a detecção da sífilis, 264, casos novos de HIV, 2, casos novos da hepatite C, 2, e atendimento no CTA, 355, num total de 998 ações realizadas pelo CTA. Zoonoses. Atendimento de reclamações de zoonoses, retirada de animais peçonhentos, 5, reclamação de cão errante em via pública, 2, reclamação protocoladas, 44, atendidas, 29, retiradas de abelha marimbondo e orientações, 8, retiradas de animal silvestre, 7, num total de 95. Ações do canil municipal, desratização e dessentização, 10, animais castrados em cães e gatos, 694, animais doados, 22, animais recolhidos, 57, não foi encaminhado nenhuma cabeça para o Pasteur nesse período, animais eutanasiados sem laudo, 23, com laudo, 37, num total de 843 ações realizadas pelo canil municipal. Algumas fotos do canil. Vigilância sanitária. A vigilância sanitária no município de Arujá é de baixa complexidade e fica sobre a sua governabilidade as drogarias, salões de belezas e alimentos. Então, liberação de licença e funcionamento de cadastro definitivo foram 28, vistoria atendendo solicitação de cadastro e licença de funcionamento 63, num total de 91 ações. Auto de infração foram 1, auto de imposição de penalidade 1, atendimento à reclamação 5, termo de inutilização de produto 3, orientação da lei antifumo 57, num total de 67 ações. Estabelecimentos novos cadastrados, né? E no mês de setembro foram 11, outubro foram 5, novembro foram 9, dezembro foram 10, num total de 35 estabelecimentos novos cadastrados. Controle de vetores. Denúncias de foco de dengue, essas denúncias todas geradas pelo Disque Dengue, que é um telefone que fica na Secretaria da Saúde,
com o objetivo específico de apurar as denúncias de dengue. No mês de setembro foram 48, no mês de outubro 51, no mês de novembro 81, já no mês de dezembro 157, dando um total de 337 denúncias pelo Disque Dengue. Outras atividades da dengue, né? Outras denúncias que chegaram, que não foram pelo Disque Dengue, foi um total de 196, bloqueio de controle de criadouros, 688, Operação Bairro Limpo, 14, dando um total de 898 ações. Aqui é uma tabela do ponto estratégico, né? Então, a gente percebe a positividade de larva, a gente tem alguns pontos delimitados já pela SUSEM, são borracharias, a maternidade central, floriculturas, e a gente percebe a positividade em todos os meses. A gente encontrou positividade em setembro, encontrou em outubro, novembro e também em dezembro. Então, todos esses pontos são trabalhados, é uma forma da gente monitorar como que está a positividade do mosquito da dengue no município. Aqui são os imóveis visitados, né? No período a gente teve 10.847 imóveis visitados, porém conseguimos trabalhar 6.800. Então não trabalhamos 4.047. Deixamos de fazer a nossa atividade em 37,3% dos imóveis. Esse não trabalho se dá pela recusa da população que não aceita o trabalho, ou o imóvel está fechado, o que impossibilita a nossa ação. Operação Bairro Limpo. Operação Bairro Limpo é o recolhimento de materiais inservíveis, que ocorre sistematicamente o ano inteiro pelo município, em todos os bairros. Então, é uma vez por semana, a equipe passa, faz uma divulgação prévia e recolhe todo o material inservível que pode acumular água e ser um criadouro do mosquito da dengue. Então, a gente teve setembro, né? Outubro, novembro e dezembro, todos esses bairros foram contemplados. Pode passar, Paulo. Dando um total de 8.650 quilos de materiais inservíveis retirados e um total de 797 quilômetros percorridos no período na Operação Bairro Limpo. Aqui é o carro que já foi trocado, agora a gente está com um carro novo, né, Lívia? A próxima slide já vai estar a foto do outro carro. E aqui é a operação, também o recolhimento de pneus nas borracharias, que a gente também faz esse recolhimento, e ali embaixo o recolhimento do Bairro Limpo. E aqui algumas, pode passar, algumas divulgações da campanha da dengue, né, que é permanente, a orientação para a população no combate ao mosquito da dengue. Aqui no cemitério, essa ação a gente faz sistematicamente, porque o cemitério é um ponto estratégico e a gente prioriza muito, logo após o finados, essa vistoria no cemitério. Assistência farmacêutica, Mari. Bom dia a todos. Vou apresentar os dados dos recursos e a distribuição de medicamentos nas unidades. Tá? Pode passar, Paulo, por favor. Bem, num total de R$ 456.646,79 foi o total de recurso, né? Lembrando que a responsabilidade dos recursos das três esferas de governo, né? Recurso federal, estadual e municipal. Desses 456.000, R$ 111.773,58 foi para a unidade do CS2, R$ 126.858,42 foi para a unidade do Parque Rodrigo Barreto, R$ 38.384,82 para a unidade do Jardim Emília, R$ 61.683,80 para a unidade do Mirante
R$ 33.671,72 para a unidade do Nova Arujá, R$ 36.330,55 para a unidade do Jardim Real. No programa Saúde Mental, são os medicamentos que são disponibilizados somente na unidade de CS2, com um total de R$ 47.941,90. Pode passar. Continuamos com as reestruturações das unidades básicas, tá? Com a implantação do sistema Horus no almoxarifado e estendendo para a unidade do CS2, né, onde foi possível, juntamente com o sistema Horus, aderir ao programa do Qualifar SUS, que disponibilizou recursos para a reestruturação, onde nós colocamos nas unidades básicas, nos dispensários, prateleiras, computadores, ar-condicionado, bins, equipamentos, enfim, todo o material que permite que o profissional atue, né, e da melhor forma. Então, nesse primeiro semestre de 2016, nós estaremos com essa reestruturação na unidade do Parque Rodrigo Barreto. Obrigada. Pacto pela Saúde, Gestão do SUS, Recursos Humanos. Quem que apresenta? Pode passar, Paulo. Esses foram os treinamentos que foram realizados no período de 4 meses, treinamento do ESUS, que foi os agentes comunitários de saúde, enfermeiros, número de 62, um curso de Libras, que agora o Ministério da Saúde está preconizando, porque pelo menos em uma unidade básica de saúde tem que ter um profissional que saiba falar o curso de Libras, né, para facilitar as pessoas que têm o surdo, né, que têm dificuldade de se comunicar com o funcionário. Gerenciamento de emoções, 69, que foi uma parceria com a CEJAM. Treinamento de leptospirose com os agentes comunitários, 56. Treinamento de outubro rosa e novembro azul, 56. Rede cegonha, referente ao pré-natal nas unidades básicas de saúde, 25. O autismo, 5 pessoas. Dia Mundial da Contra-Raiva, 1. Treinamento da combate à dengue, 56. Totalizando de 335 funcionários treinados no período. As contratações que ocorreram nesse período foi um agente comunitário em substituição do agente que pediu demissão. Pacto pela Saúde, investimento em saúde. Lívia Maria, por favor. Bom dia a todos. Nesse primeiro gráfico, essa tabela, né, demonstra a relação às obras que estão sendo realizadas aqui no município na área da saúde, que são a construção da unidade do Fazenda Rincão, a construção da UBS Vila Pilar, a construção da UPA Porte 1, a ampliação do Emília, que foi paralisada, o recurso vai ser devolvido, a reforma do CS2, que foi concluída, a reforma do PAN Barreto e a reforma da UBS Barreto, a unidade dividida, né? Todos os recursos a gente já recebeu até a segunda parcela, que são de construções, que são 3 parcelas. O Ministério não está devendo nada para a gente está em andamento com as obras. Pode passar, Paulo. Essas são as fotos tiradas essa é da construção da UPA. Ela já está mais adiantada, não está mais assim. Internamente está com os revestimentos, está bem bonita, já tem cara assim de unidade já. Pode passar. Essas fotos a gente tirou no final do ano. Esse é o pronto atendimento. A reforma foi já reiniciada. Depois que fizeram a alteração da planilha, agora já vai com a corda toda. Essa é a construção da Fazenda Rincão, está bem adiantada. Pode passar.
CS2 já, a gente colocou porque ela foi reinaugurada em outubro, né? Então fez parte do quadrimestre. Pode passar, Paulo. Vila Pilar. Os dados financeiros de acordo com a Emenda Constitucional 29 de 2000. Pode passar. Nesse primeiro gráfico, demonstra o total arrecadado pela Prefeitura. Tudo que a Prefeitura arrecadou nesse terceiro quadrimestre. No mês de setembro, R$ 13.029.578,42. No mês de outubro, R$ 12.530.654,85. Do mês de novembro, R$ 13.148.723,58. E no mês de dezembro, R$ 18.620.560,46. Pode passar. Do total arrecadado pela Prefeitura, a gente faz o cálculo de 15% da arrecadação para ser repassado para a saúde. O cálculo de 15% do total arrecadado de setembro foi de R$ 1.954.436,76. Do mês de outubro, R$ 1.879.598,23. Do mês de novembro, R$ 1.972.308,54. E no mês de dezembro, R$ 2.793.084,07. Esse é o comparativo do quadrimestre, do quanto era a obrigatoriedade e a despesa realizada. Esse gráfico a gente faz para ficar didático, para explicar. A obrigatoriedade do município é 15% do ano, do total arrecadado do ano. Aqui a gente faz um comparativo a cada quadrimestre para ficar didático. A obrigatoriedade seria de R$ 8.599.427,60. A despesa empenhada nesse período foi de 5% do valor arrecadado, R$ 2.998.238,49. Pode passar. Essa é a separação do total empenhado. No gráfico anterior é só de recurso municipal. Esse é o comparativo entre o total empenhado de 5 milhões separados os recursos estaduais e federais, recursos vinculados, né, e o recurso municipal. De vinculados nesse período foi R$ 2.276.715,51. De recurso próprio, R$ 3.009.729,49, com total empenhado de recurso para a saúde, independente de qual fonte de recurso, R$ 5.286.445. Esse é o comparativo entre o empenhado e o pago. Normalmente, os contratos a gente empenha ao longo da necessidade de renovação de contrato, por isso que no final do ano sempre o pago liquidado é sempre maior do que o empenhado. Então, um comparativo de R$ 5.286.445 empenhado em saúde nesse quadrimestre, e o pago no período foi de R$ 15.007.221,25. Esse é o comparativo dos 5 milhões que foi gasto em saúde, no que ele foi gasto, no que foi gasto nesse período. A grande porcentagem é de pessoal, o dispêndio com o pessoal é muito maior dentro do quadrimestre, R$ 4.720.922,06. As indicações que são feitas de valor negativo, entre parênteses, são os cancelamentos de empenho. Cancela nesse ano para abrir no próximo exercício. Pode passar. De acordo com o decreto de encerramento do exercício. Pode passar. Esse é o gráfico importante, que é onde demonstra quanto que o município gastou em saúde nesse período, no ano de 2015. A obrigatoriedade no cálculo de toda a arrecadação da Prefeitura foi de R$ 26.825.474,08. A despesa efetivamente realizada, empenhada em saúde, foi de R$ 39.545.265,61. A despesa realizada nesse período foi de 22%. Foi essa porcentagem que o município gastou em saúde.
esse é o comparativo entre o empenhado e o pago no ano. Então, empenhou-se R$ 49.886.831,46 de recurso municipal, recurso federal e estadual, e o pago nesse período, no ano de 2015, R$ 46.846.199,97. Essa é a relação dos contratos que a gente teve vigência nesse terceiro quadrimestre. O contrato 2207 é o contrato de locação do CAPS. O valor mensal do aluguel é R$ 714,45. A Mafra seguradora, a apólice completa dos veículos da saúde segurada nesse contrato totaliza R$ 12.112. Porto Seguro, a apólice também de seguro, o valor dessa apólice R$ 5.000. Locação do centro de especialidade, denominado como Família Minacata, a gente paga um aluguel de R$ 15.454,12. A Medic Life, que teve vigência do contrato até outubro do ano passado, o valor mensal era de R$ 169.351,24. O Sejam, o valor mensal é de R$ 2.013.037,68. A empresa Colepav de combate à dengue, o valor mensal é de R$ 45.800. A família Frau, que é a alocação do prédio de apoio ao almoxarifado da saúde, o valor do aluguel é R$ 2.811,29. A clínica de fisioterapia, a média mensal paga nesse terceiro quadrimestre foi de R$ 16.202,47. O Cressamu, o valor que a gente paga para o consórcio, R$ 21.919 que o Ministério passa para o município, mais R$ 102.411,67, que é o recurso do município para o Cressamu. Porto Seguro também é seguro. O valor da apólice dos veículos desse contrato totaliza R$ 2.243,23. A GA de serviços de fono é um atendimento que a gente fazia por ordem judicial. O paciente já se mudou do município. A gente pagou, nesse período, R$ 1.680. A empresa Soluções, que é a empresa de limpeza, o valor mensal é de R$ 46.198,67. A Porto Seguro, também a apólice dos veículos da saúde nesse contrato, totaliza R$ 1.377,47. A Centro Médico Hilário, que é exame de imagem, nesse terceiro quadrimestre, a média mensal foi de R$ 120.185. A Royal Sunalliance é a empresa também de seguro. Os veículos segurados da saúde segurado nesse contrato totaliza R$ 13.980. Esse é o valor total da apólice. Porto Seguro, o valor de R$ 7.158. Benedito Mariano também é a segunda casa locada do CAPS, casa em cima, casa embaixo. O valor desse aluguel é R$ 1.950. A Pioneira, coleta de lixo patológico, nesse terceiro quadrimestre, a média mensal foi de R$ 3.973,54. A Eliquid, locação de concentradores, nesse período de terceiro quadrimestre, a média mensal foi de R$ 5.646,11. Antônio Garcia, que é a alocação da Secretaria de Saúde, a gente paga um aluguel de R$ 18.000. A MPA, que a MPA é o serviço do home care, de atendimento de ordem judicial que a gente faz. Eles têm contrato vigente ainda com o município, no valor mensal de R$ 6.740. Ao Laboratório Deliberato, a média mensal nesse período foi de R$ 80.202,47. A Sodexo, que é a empresa que fornece ticket de alimentação para os motoristas de ambulância no setor, a média mensal nesse período foi de R$ 5.553,99.
Makoto é a locação de um prédio que a gente está adaptando para servir como CAPS para esse ano. É um prédio todo adaptado para a gente ter a licença de funcionamento. O valor do aluguel é de R$4.000. A clínica de fisioterapia, a clínica veterinária SS Peludos, a empresa é contratada para fazer o serviço de castração no município. O valor, a média mensal nesse período foi de R$3.360. Sede Lima é uma empresa contratada de locação de equipamentos, fez o atendimento para um paciente que necessitava. A gente pagou nesse período, a média mensal foi de R$1.005. A IBG, a média mensal entre locação e fornecimento de gás medicinal, R$ 414,58. A Lutz Transporte é a empresa contratada que tem locação de carro e motorista para atendimento do EMAD. A gente paga um valor mensal de R$ 3.900. Emerson Tomás é o serviço de prótese dentária. No final do ano, a gente pagou R$ 239,96. A Planisa é a empresa contratada para fazer um estudo da necessidade do hospital no município. A gente pagou a primeira parcela de R$ 13.992. E LW Pires Treinamento foi um treinamento que a gente forneceu para os cuidadores e profissionais de saúde para o atendimento de pessoas acamadas que são atendidas pelo EMAD. O total do treinamento foi de R$ 25.500. Pode passar. Essa tabela demonstra a posição bancária no último dia do ano das contas vinculadas à saúde. Na conta do SUS-PAB variável, um saldo de R$ 36,39. Na conta do Banco do Brasil do DST-AIDS, um saldo de R$ 518,07. Da assistência farmacêutica, um saldo de R$ 20.443,37. Na conta identificada pelo Ministério como PAB, Programa de Atenção Básica, um saldo de R$ 1.470.654,08, que inclui os programas do PAX, do EMAD, do PMAQ, a reforma do CS2, a reforma da UBS e do PAN Barreto, PSE e Estratégia de Saúde da Família. A conta que o Ministério identifica como média e alta complexidade tem o FAEC, o CIA, a Rede Cegonha e o SAMU, um saldo de R$ 344.076,21. Opa! R$ 344.076,21. Na conta do TFVS Visa e outras ST também, que o Ministério paga, como Vigilância em Saúde, o saldo de R$ 171.628,46. Na conta de implantação do Centro de Especialidade Odontológica, ainda tem o saldo de R$ 56. Na conta da ampliação do Emília, uma conta à parte, está separado porque a gente vai devolver o recurso. O Ministério ainda não disponibilizou mecanismo para a gente devolver. Tem um saldo de R$ 102.494,82. Na conta de equipamentos para o Hospital Maternidade, é um recurso de uma emenda parlamentar, a gente tem um saldo de R$ 170.535,29. De recurso estadual, dose certa e controle de glicemia, tem um saldo de R$ 28.069,49. De equipamento de saúde, é um recurso também de uma emenda parlamentar, ainda tem um saldo de R$ 234,87. Na conta da construção do Jardim Fazenda Rincão, tem um saldo de R$ 521.997,01. Na conta do Vila Pilar, um saldo de R$ 3.429,21. Na conta da construção da UPA, um saldo de R$ 308.449,12. Na conta de atenção e especialidade, que é um recurso que a gente também recebeu de emenda parlamentar, para aquisição de equipamento do centro de especialidade, para o CAPS, ainda tem um saldo de R$ 55.459. Na conta de equipamento de saúde para atenção básica, também de um recurso de emenda parlamentar, tem um saldo de R$ 205.383,40. E na conta de equipamento de saúde,
também de uma emenda parlamentar, um saldo de R$ 143.768,38. De todas as contas vinculadas à saúde de recurso estadual e federal, totalizando uns R$ 13.547.177,73, com um total de rendimento nesse período de R$ 146.987,26. Na conta da Caixa Econômica Federal, que é a transferência de recurso municipal, é somente recurso municipal, um saldo de R$ 1.022.475,33, com um total de rendimentos no período de R$ 13.959,14. O total de R$ 4.569.653,06 das contas vinculadas à saúde. Agora a parte do CEJAM. Pode passar, Paulo. Pode passar. Aqui é a produção da maternidade da Lila, no período: parto normal 149, parto cesárea 133, curetagens 14, atendimentos em clínica obstétrica 15, num total de 311 atendimentos pela maternidade da Lila. Aqui a porcentagem entre parto normal e cesárea. Então, parto normal foram uma média de 60%, deu 52%, e parto cesárea 48%, no total de 71 partos. Aqui a demanda de partos por município. Então, dos partos que ocorreram na maternidade da Lila, 94% eram de munícipes de Arujá, 1% de Guarulhos, 1% de Poá, 4% de Itaquaquecetuba e 1% de outros municípios. Aqui é sexo, né? Quando eu falo lá no da vigilância, eu estou incluindo também o Hospital Ipiranga, que também faz parte do município. Aqui é só o da maternidade da Lila. Foram um total de 51% dos nascimentos foram sexo masculino e 49% do sexo feminino. Aqui são os procedimentos da maternidade: aferição de pressão arterial 2.086, amnioscopia 7, cardiotoco 983, curativo 1, inalação 20, medicação 3.232 e remoções 180, num total de 6.509 procedimentos. Outros atendimentos: consulta ginecológica 3.129, serviço social 577, atendimento do enfermeiro 6.360, observação adulto 3.308, um total de 10.374. Os exames: coleta de exame 973, eletrocardiograma 2, raio-x 7, ultrassonografia 209, no total de 1.191. A demanda por município, agora não só do parto, mas a demanda total da maternidade: Arujá, 2.280 atendimentos, Itaquá, 287, Santa Isabel, 26, Guarulhos, 80, Mogi das Cruzes, 9 e outros municípios, 35, total de 2.717. Aqui o pronto atendimento central: atendimento da clínica médica 23.903, pediatria 7.948, ortopedia 1.135, num total de 32.986 atendimentos. Outros serviços: análises clínicas, um total de 22.500, raio-x 5.657, ultrassonografia 284, eletrocardiograma 880, um total de 29.321 procedimentos pelo pronto atendimento central.
Aqui é a classificação de risco, né? Risco imediato de morte foram classificados 54 pessoas, risco de complicações graves 4.313, queixas agudas que não oferecem riscos imediatos à saúde 5.693, não urgências que não oferecem risco de agravos imediatos à saúde 15.061, não classificados 8.462, num total de 33.580. Os procedimentos: aferição de pressão arterial, 21.920, curativo, 467, inalação, 3.394, medicação, 78.242, retirada de pontos, 10, sutura, 213, imobilização, 738 e remoções, 808, no total de 105.792 procedimentos. Outros atendimentos: serviço social 941, atendimento do enfermeiro 57.587, observação adulto 1.280, observação infantil 233, tomografia 127, um total de 60.158. Exames laboratoriais, um total de exame 22.500 para 3.236 pacientes, né? Uma média de 6,9 exames por paciente. A demanda do atendimento do pronto atendimento central por município: Arujá foram 26.766 atendimentos, Itaquaquecetuba 2.822, Santa Isabel 381, Guarulhos 2.099, Mogi das Cruzes 74 e outros municípios 441, dando um total de 33.583. Pronto atendimento Parque Rodrigo Barreto, clínica médica 16.461, pediatria 5.141, um total de 21.602 atendimentos. Serviços, análises clínicas 5.874, raio-x 1.503, eletrocardiograma 155, um total de 7.532. Classificação de risco: risco imediato de morte foram classificados 7 pacientes, risco de complicações graves 1.103, queixas agudas que não oferecem riscos imediatos à saúde 3.793, não urgências que não oferecem riscos de agravos imediatos à saúde 12.658, não classificados 5.697, dando um total de 23.258. Procedimentos: aferição de pressão arterial 17.620, curativo 347, inalação 1.985, medicação 34.462, retirada de pontos 30, glicemia capilar 1.001, atendimento do enfermeiro 36.454, dando um total de 91.889 procedimentos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Secretária. Pessoal.